O que é o pastor e qual sua função? É um ser superior com poderes espirituais que os outros não têm? Ele tem mais proximidade com Deus? Neste vídeo, vamos descobrir esse grande mistério juntos. Olá, meu nome é Paulo e bem-vindo ao canal Investigador da Fé. E hoje vamos desvendar a figura do pastor, que assim como o Papa para os católicos, é visto por muitos evangélicos como o sacerdote máximo de Deus. Se você assistiu meus vídeos A Origem das Igrejas e a Importância da Comunhão, aprendeu que igreja é a junção da comunidade cristã, vivendo em amor e ajuda mútua. E para que tudo isso caminhasse bem, os discípulos mais próximos de Jesus, também chamados de apóstolos, que em grego significa aqueles que são enviados em missão, ou missionários, faziam um trabalho de evangelismo e ensino espiritual do cristianismo, que era uma nova religião, separada do judaísmo. E até aqui, ninguém era chamado de pastor, a não ser Jesus, pois os apóstolos, na verdade, se denominavam presbíteros, que em grego significa ancião e supervisor, já que por serem os discípulos diretos de Jesus, eram mais qualificados para gerenciar os locais de encontro, arrecadações e outras questões importantes. Tudo isso sem deixar de fazer o pastoreamento, que era o ensino de novos adeptos e alunos, chamados de diáconos, que em grego significa ajudante e ministro. Com o aumento das tarefas e da comunidade cristã, os apóstolos fizeram o que toda a sociedade faz para se organizar, que é criar níveis de hierarquia, para que novos presbíteros fossem mais direcionados pela necessidade das tarefas e dos dons dados pelo Espírito Santo. E assim surge a nomeação de pastor pela primeira vez em Efésios capítulo 4, versículo 11, que eram pessoas específicas para o ensino, pois na escritura original do evangelho em grego koiné, a palavra poimen significa aquele que conduz. Esses pastores ou pessoas que conduzem outras tinham como tarefa principal o ensino do evangelho, de forma direta e pessoal em pequenos grupos, para assim poder atender cada um, até que os diáconos estivessem maduros o suficientes para serem novos presbíteros administrativos, também chamado de bispos, ou presbíteros pastores. A ideia é que todos que aceitaram Jesus como Salvador se tornassem presbíteros, ou seja, pessoas com ideal entendimento do Evangelho na teoria, na prática e no espírito. Era um processo que levava de muitos dias, como a transição de Paulo de perseguidor para pregador, a no máximo 3 anos, que é o período que Jesus levou para ensinar os 12 apóstolos. Nunca passava desse tempo, e é o mesmo período mínimo de uma faculdade de teologia hoje. No livro de Atos e de Tito, vemos que os discípulos formavam presbítero em todo lugar, em pouco tempo. E Pedro, que inspirou o papado, falou para os pastores recém-formados da Ásia que eles eram presbíteros tanto quanto ele, dando legalidade do pastoreio para esses jovens recém-formados. Muitos usam 1 Timóteo para dizer que recém-convertido não pode fazer o pastoreamento, mas ali se refere ao bispo, ou seja, o presbítero administrativo. Afinal, ensinar o Evangelho de Cristo e gerenciar uma comunidade cristã são coisas totalmente diferentes. E o gerenciamento realmente pede uma maturidade maior. Formar discípulos foi uma ordem direta de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19. O pastor é um orientador, preparador e formador de pastores. Mas esse trabalho está muito limitado hoje, pois são muitas pessoas para um único pastor atender. E assim, ele não tem a condição de acompanhar essas dezenas de pessoas. Muitas vezes, ele acaba se limitando a ser um palestrante, utilizando versículos e ideias genéricas para tentar envolver a maioria. E é justamente para impedir isso que alguns cursos de pastoreamento
indica um pastor para cada 20 ou 30 membros, pois é a quantidade de pessoas que ele poderia atender pessoalmente durante o mês, sobre suas questões pessoais, espirituais e financeiras. Claro que você não sabe e nem querem que você saiba, mas os líderes são responsáveis por ajudar financeiramente os membros. Leia Atos 2:45 e Atos 4:35 e você saberá o que era feito com as ofertas. Era dividido entre os membros, com partes maiores para aqueles que necessitavam mais. O pastoreamento só vai existir se o pastor tiver proximidade com as pessoas, acompanhando e preparando elas individualmente em suas dificuldades espirituais e pessoais, até que eles estejam prontos como discípulos de Jesus para pregar em suas casas, trabalhos e assim por diante. As igrejas são importantes sim, para concentrar melhor a reunião da comunidade cristã, pois esse é o significado da palavra grega igreja, eclésia. Mas o evangelho nunca foi atrelado a um local. Ide e pregai, e sentado ninguém faz isso. Mas por interesses econômicos, a maioria dos líderes não vão dizer para você pregar, e sim para convidar a pessoa a ir na igreja. É uma forma de fazer você se sentir incompetente e aumentar os valores coletados. Entendeu agora por que os convites? A ideia de hierarquia entre pastores e membros que nos deram faz muitos acharem e agirem como se os membros estivessem abaixo do pastor ou do papa em importância e força espiritual. Mas o Evangelho de Cristo não é uma empresa e nunca foi. A maior verdade do Evangelho que te escondem é que cada cristão se torna sacerdote em Cristo. E o templo que fisicamente foi destruído agora está dentro de nós. Em Marcos, quando os apóstolos tentam impedir um desconhecido de pregar e expulsar demônios em nome de Jesus, Jesus declarou: deixem ele agir, pois ele está ao nosso favor. Você está negando a Cristo quando não toma posse do sacerdócio que ele lhe deu por meio do seu sangue. Uma posse que nos devia ser ensinada por líderes corretos, pastores formando pastores. E por que isso não acontece? Porque muitos estão muito apegados ao controle e status de celebridade. Por isso mantêm a mesma pirâmide. Formam pastores apenas quando familiares e amigos próximos. Escolhas que nada têm a ver com o Espírito Santo. O pastoreamento individual, que vai além de palestras genéricas, é tão primordial que Jesus deu esse exemplo com o jovem rico, Nicodemos, a samaritana, Pedro e diversos outros que ele ministrou pessoalmente, olho no olho, pois alguns membros da igreja terão problema com infidelidade, outros vícios em drogas, descontrole com a raiva, dificuldade em perdoar e assim por diante. Cada caso é um caso. E vemos um grande exemplo de pastoreamento em igrejas que trabalham com dependentes químicos e casais, por exemplo. Se palestras genéricas resolvessem nossos problemas, bastaria olharmos na internet, onde todos os pastores estão pregando hoje em dia. E não se engane, ir na igreja e sentar do lado de alguém dando oi e tchau não tem nada a ver com comunhão. Isso é o mesmo que sentar do lado de alguém no ônibus. Tem um vídeo que fala sobre a verdadeira comunhão. Os membros precisam entender por que o véu se rasgou e que todo o Evangelho trata da igualdade e do sacrifício de Cristo para que você tenha acesso direto àquele que é seu Pai, bastando fechar a porta do teu quarto. E até essa passagem distorce, para que você não perceba que tem acesso livre a Deus, sem precisar de um mediador ou um prédio com placa, como acontecia no Antigo Testamento. Não negue o sacrifício de Jesus. O sacerdócio levita não existe mais. O templo foi destruído e você não é judeu. Na verdade, é você que é a igreja que tem as chaves dos céus em Mateus, quando está exercendo a comunhão e o amor ao próximo. Releia os evangelhos com atenção. Não se limite apenas aos versículos isolados que passam para você. Jesus deu grande exemplo de um verdadeiro pastor, alguém que lava os pés dos seus discípulos, se colocando abaixo e não acima dos membros, incentivando a prática do amor ao próximo, a comunhão e a ajuda mútua para os mais necessitados. Isso é um pastor.
orientar, ensinar e preparar as pessoas para serem melhores do que eles. Veja que até a sombra de Pedro e as roupas de Paulo curavam. Hoje não querem mais preparar as pessoas, principalmente por interesses econômicos. Ou então, ou o Espírito Santo não tem mais o poder de preparar as pessoas, ou a conversão de hoje é falha, ou a maioria dos pastores hoje não tem essa competência e essa capacidade. Comente aqui embaixo a sua opinião do porquê pastores não estarem formando pastores hoje. De novo, pastores deveriam ser orientadores e formadores de pregadores. E para mim é uma grande felicidade ter conhecido pessoas que fazem isso, embora a minoria. Muitos, para manter o poder, não querem que você saiba. Vão dizer que você não está pronto, mas se você sabe exercer o amor ao próximo e falar sobre o amor de Cristo, ajudando os necessitados e compartilhando o que tem, não se importem nem com o que eu falo, mas sim com o que Jesus pediu para vocês. Vão e façam discípulos. Mas claro, isso é a opinião de alguém que acredita que o Espírito Santo está dentro de você sim, e que a oração de uma criança com fé vale tanto quanto a de 1000 pastores de mãos dadas.